Voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje recebe o analista em agricultura e engenheiro agrônomo Leonardo Carlotto, da FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, falando sobre o projeto SIGA-MS. Vamos tomando como base, então, o projeto. Como é que é feito ele na prática? Por onde começa em relação a esse levantamento? Como é que ele é feito na propriedade? Nós temos várias etapas. A primeira etapa, ele não depende muito da presença do produtor ou de ter o acesso à propriedade, que é do trabalho de fazer o mapeamento do solo, onde o técnico apenas passa pela propriedade, coleta um ponto com GPS e observa o que está sendo plantado naquela área, considerando safra de verão, primeira safra, ou safra de inverno, segunda safra. Um exemplo, na safra de verão ele identifica a soja, na safra de inverno ele identifica o milho, segunda safra. Então ele pega um ponto de GPS, leva essa informação e essa informação é trabalhada em um software que qualifica as demais áreas onde ele não coletou essa informação a campo para que seja extrapolado, vamos falar assim, para um município. Então eu pego pontos de amostragens para o mapeamento da cultura. Numa segunda etapa, que é o levantamento de produtividades, aí se ele tiver a presença do produtor, melhor, porque ele consegue obter outras informações além da amostra que ele coleta no campo. Essa amostra consiste de levantar o estande de plantas, contar o número médio de plantas, vagens, peso dos grãos, retirar a umidade dos grãos, para que ele tenha assim, o peso por hectares da soja ou do milho. E se ele tiver a presença do produtor, ele pergunta qual que é a variedade, como foi o regime de chuvas na propriedade, se foi satisfatório ou não, quais as técnicas que ele utilizou, se ele fez a adubação que ele fez, porque todos esses fatores influenciam, de certa forma, no final da produtividade. Se ele não teve nenhum problema com pragas ou não, quais foram as dificuldades, os detalhes daquela área, daquele talhão. E também, se ele tiver com a máquina no campo, ele pega a informação da colheitadeira, só a média de 3.000 quilos, 3.100 quilos por hectare, onde aquela máquina está colhendo. Esse é o levantamento de produtividade, que é feito por propriedades, amostral. E temos as amostras, as visitas a campo, onde o técnico faz o acompanhamento do plantio, ou seja, ele chega numa propriedade e pergunta, levanta as informações, quantos por cento já foi plantado, quais as variedades ele planta, com a data que ele realizou o plantio, caso ele já tenha feito o plantio em dias anteriores. Então, nós temos essas informações planilhadas que transformamos elas em gráfico, que com o subsídio dos mapas, a gente vai já no pontual, né? Nós temos as amostragens definidas de certa forma, para que ele não perca tempo em chegar numa fazenda e não ter nenhuma área expressiva com aquela cultura que ele está realizando o levantamento. Então, no acompanhamento de safra, que seria a terceira etapa, ele acompanha plantio, desenvolvimento, onde ele identifica os problemas com pragas, doenças, plantas daninhas, o que ele tem feito para realizar o controle desses problemas, se ele está tendo dificuldade ou não com logística, se ele tem armazenagem. Então, todas essas informações são levantadas na terceira etapa e até chegar ao ponto da colheita, que coincide com o levantamento de produtividade que é feito também. Então, assim, temos 3 etapas. O de uso e ocupação do solo, que é independente do produtor ou não, e o acompanhamento de safras, que vai do plantio à colheita, e produtividade, que depende, de certa forma, do produtor, porque ele tem uma informação mais refinada. Tamanho de área também, que é uma informação importante, porque daquele ponto, daquela informação, ela serve de base de subsídio para o município como um todo, né? Lembrando também que todas as informações elas são consolidadas de forma geral. A gente não mostra informações individuais por conta de sigilo, por conta de segurança, até mesmo de confiabilidade do produtor nos nossos técnicos,
para que ele não seja depois um não colaborador do programa. Justamente nessa questão, como é que é feita a seleção? Foram capacitados para fazer isso, esse trabalho? Como é que foi feito esse trabalho para montar isso? Sim, no início nós tivemos uma capacitação de técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, onde eles são treinados com pessoas especialistas em linguagem corporal, expressão, comunicação, para saber como ele abordar o produtor, identificar se o produtor está acessível ou não. Então ele recebe informações, treinamentos dessas técnicas para que ele não chegue em um momento e não atrapalhe o serviço do produtor, porque muitas das vezes nós adentramos na propriedade e o produtor está realizando plantio, ou uma aplicação ou uma colheita. Então, querendo ou não, você interfere no trabalho dele. Então nós fazemos isso da melhor forma possível para que não interfira no trabalho, no andamento do trabalho do dia a dia dele dentro da propriedade. Então esses técnicos são treinados, são feitas reuniões semanais, mensais, para identificar aí possíveis dificuldades que eles tenham, para que a gente possa dar o suporte a esses técnicos. Nós temos bastante reuniões com cooperativas, empresas, instituições que dão esse subsídio, dão esse feedback, inclusive pro técnico, a respeito da necessidade do produtor, fundações de pesquisa, inclusive para interferir na pesquisa, de certa forma, para saber o que nós devemos perguntar ou não. Então, é uma construção, é um projeto que é feito com várias mãos, não é apenas a federação ou a ProSoja. Então temos várias instituições envolvidas e de certa forma, a federação, a ProSoja é a detentora do dado básico, mas ela subsidia outras instituições. Agora, essa é a questão de subsidiar, qual é a importância de um projeto desse para você ter uma projeção para fazer políticas públicas para o setor? Essa é uma das intenções também, de ter esse levantamento? Sim, é a principal função desse programa, vamos falar assim. Por quê? Um exemplo de Mato Grosso do Sul, a Fundação MS, que é a Fundação de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, ela se subsidiou dessas informações, desses dados, para ela saber em qual município, em qual região ela deveria instalar uma unidade de pesquisa voltada para a expansão de soja. Então ela utilizou das informações e a partir dali ela definiu, nós temos 2 localidades dentro de Mato Grosso do Sul para instalar unidades de pesquisa para que se leve-se pesquisas direcionadas para aquela região. Para não fazer uma pesquisa, por exemplo, em Maracaju, que vai servir um município que está na região norte do estado, que é totalmente diferente. Questão de altitude, solo, clima, então são coisas tratadas dessa forma. Uma das coisas que subsidia bastante também é em relação à infraestrutura. Definir locais de pavimentação de rodovias, qual que seria a melhor rodovia para se pavimentar ou não, por quê? Onde que passa a produção? Tal rodovia MS 040. Essa rodovia precisa de melhorias, necessita ser pavimentada, então ela tem um subsídio de informações, uma base de informações para que defina-se, não, esta é a prioridade 1, esta outra rodovia é prioridade 2. Então nós subsidiamos o governo do estado também com essas informações para ele tomar a decisão de onde investir o recurso, para saber onde ele vai ter um melhor retorno, um retorno mais rápido. E também em relação a armazenagens, porque nós temos os armazéns cadastrados no sistema, temos as áreas ambientais, temos várias informações que estão nos sistemas e estão todas disponíveis na web, caso um produtor, um técnico, uma empresa, uma instituição queira fazer a pesquisa, a visualização de forma individual. Mas também disponibilizamos todas as informações dentro da federação para que ele nos procure e tome a decisão, tome essa informação de uma forma mais refinada também. Qual é o custo desse projeto? Nós temos um custo um pouquinho exagerado, vamos falar assim, porque nós temos 7 equipes, são 7 técnicos, 7 engenheiros, aí você já tem uma conta aí do salário de um técnico agrícola, de um engenheiro, temos
carros que são locados, equipamentos que são comprados, GPS, computadores para fazer o trabalho interno, softwares. Então, nós temos um custo aí por volta de R$ 2 milhões para o Mato Grosso do Sul, falando de todos os acompanhamentos. É lógico que temos vontade demais de fazer outros trabalhos, a exemplo da utilização de imagens de drone, imagens de vante, imagens aéreas, e aí encarece um pouco mais por conta do serviço que é caro, mas nada impede de ser feito também. Aí depende do orçamento, depende da vontade e do dado que você quer obter. E depois se transforma tudo em documento, como é que é disponibilizado, são disponibilizados esses dados? Sim, nós temos os mapas das safras que são disponibilizados semestralmente, todos eles, inclusive os dados estão disponíveis no portal, ele gera um mapa, lógico, ele tem um layout um pouco diferente daquele mapa que é encadernado, que é entregue para as instituições, mas ele consegue gerar um mapa em PDF, nós temos esses mapas internamente e os relatórios semanais do acompanhamento da safra e o relatório semestral da produção. Então nós temos um relatório município a município, lógico, dos principais produtores, de quanto ele produziu em sacas e qual é a área daquele município e qual é a produção daquele município e outras informações, se ele quiser saber a área versus o número de armazéns, a área versus o número de rodovias pavimentadas ou não, se são rodovias federais ou estaduais, aí são diversos produtos que podem ser gerados dependendo da necessidade. Tá certo, Leonardo Carlotto, analista em agricultura, engenheiro agrônomo da FAMASUL, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Nós falamos aí sobre o projeto SIGA MS. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Obrigado.